Em primeiro lugar, eu queria dar boa noite a você também que está em casa, nos assistindo. Melhor do que estar em casa, estar aqui com essa unção coletiva poderosa, amém? Eu queria também honrar a presença, o pastoreio do meu pastor Felipe, da irmã Ione, que está nos preparativos já para essa conferência de família. Você sabe que você não chega em nenhum lugar sozinho. Quando a gente olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente não vê ninguém que se auto-unge. Deus sempre levanta pessoas e conexões corretas para poder te colocar nos lugares corretos. E nós precisamos honrar a vida dos nossos pastores. Você entende isso? Você não pode chegar lá na frente e pedir honra se você nunca deu. Não que a gente dê honra esperando honra, mas você não pode cobrar a colheita de algo que você nunca semeou. E isso serve para todas as coisas. Você entende? Isso serve para todas as coisas. Então, obrigada, pastor, pela confiança de estar aqui, me dando essa oportunidade de estar aqui no púlpito. Quem me conhece sabe, meu nome é Natália, quem está vindo pela primeira vez. Eu terminei o Centro de Treinamento Bíblico ano passado, não sou ministra licenciada ainda, mas o Senhor, aprove ao Senhor o pastor Felipe nesse tempo, que nos levantou para estar ministrando a palavra juntamente com ele aqui nessa igreja. Amém? Aleluia! Eu estava lendo o livro de Lucas e eu simplesmente me apaixonei. Eu gostaria que você abrisse comigo em Lucas 1. Aleluia. Lucas 1. Para quem não sabe aqui, Lucas era médico. Mas eu descobri que ele também era praticamente um policial, gente. Investigador nato. E eu vou provar isso a você. Abriu aí Lucas capítulo 1, versículo 1. Amém? Tu corre música comigo hoje? Vamos embora. Lucas capítulo 1 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ele está falando aqui dos outros discípulos que andavam com Jesus e que estavam citando a Bíblia e citando Jesus antes dele. E ele diz: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ele está dizendo aqui, eu investiguei, eu andei com Jesus, ouvi testemunhos, mas eu investiguei em ordem, cronologicamente, para poder citar você, Teófilo, e que você não tenha dúvida do que eu estou falando é verdade. E Teófilo aqui, no grego, significa amigo de Deus. Então, duas linhas se levantam de que seria somente ele falando de uma forma para todos, amigos de Deus, para você que recebe, e que Teófilo também poderia ter sido um oficial romano. Mas isso não nos importa, porque isso é para os mestres e eu não sou mestre. Amém? O que importa é que ele está falando para um amigo de Deus, que independente de ser amigo dele, também era amigo do Senhor, assim como você também é amigo de Deus. Amém? Tem amigo de Deus aqui nesse lugar. Amém? Então eu digo, cara, Lucas era o cara, que além dele ser médico, ele ainda investigou, fez oitivas, testemunhas do que Cristo tinha feito e que era real. E quando eu estava lendo o livro de Lucas e li, esse versículo em específico, o Espírito Santo falou assim no meu coração: você já falou alguns pedaços do testemunho de cura do seu filho na igreja, dentre outras ministrações. Mas eu estou querendo que você fale em ordem, de forma cronológica, para que as pessoas vejam que Jesus é real. Amém? Então eu queria te contar brevemente, prometo ser breve, porque o que importa não é o que o diabo tentou fazer, mas o que Jesus fez. Amém? Pega a dica, se você for chamado para dar algum testemunho, é testemunho de Cristo, não é testemunho. Então o importante não é o que o diabo fez e tentou se irandar, mas de onde Jesus te tirou. Aleluia! E como vocês sabem, eu me apresentei, meu nome é Natália, sou casada com esse homem maravilhoso, Everton. Lindo, inteligente.
Gente, Lucas aqui era o cara, né? Muito inteligente. Meu marido também é muito inteligente. Eu me apaixonei por ele, pela inteligência também dele. E aí nós casamos, passamos 6 anos de casados. Eu casei muito nova, então eu ainda estava estudando para a universidade, depois estudei para concurso. E depois que a gente achou que era o tempo, nós liberamos para engravidar. Gravidez essa que nunca chegava. E foi 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e esse bucho não vinha, Jesus amado. Quem é mulher aqui, sabe, e que está tentando engravidar, você está tentando e você vai engravidar, porque nós confiamos na palavra, amém? Então, as mulheres que estão tentando engravidar sabem que como é frustrante para um casal que ainda não tem filhos, está esperando mensalmente a resposta de uma gestação que não vem. E isso estava se arrastando por 2 anos e entristecendo a mim e meu marido, a ponto de nós não estávamos conseguindo ouvir a voz de Deus como deveríamos ouvir. Eu trabalho na segurança pública e eu estava indo para um plantão de carnaval em Olinda. Eu trabalhei 10 dias seguidos em Olinda, então assim, eu já estava exausta fisicamente e emocionalmente. E mais uma vez, pela manhã, eu fiz um teste de gravidez em casa, 5 horas da manhã, que eu tinha que estar em Olinda às 6. 5 horas da manhã, fiz um teste de gravidez e vi que não estava gestante mais uma vez. 2 anos, nossa. E eu não aguentava mais. E aí eu fui para Olinda e parei, o sol estava nascendo ainda na orla de Olinda. E a Bíblia diz que Deus se revela na sua criação. E quando eu vi aquele sol nascendo, eu disse assim, meu Deus, eu preciso falar contigo agora, porque tu estás aqui. E eu parei o carro na orla de Olinda, e de uma forma bem imatura ainda espiritualmente, porque o Senhor estava tratando coisas comigo. Você entende que nós estamos crescendo a cada coisa. E eu dizia a Deus assim, Deus, eu não aguento mais isso. A partir de hoje, eu vou matar esse filho que nunca veio. Eu estou te entregando o meu Isaac, esse filho que não vem, e que eu estou colocando ele entre eu e você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, eu sou ruim. Diga imaturidade, infantilidade, menina ainda, eu usei essa palavra. Eu não posso mentir do jeito que eu falei com Deus. Na realidade eu queria dizer a Deus, Deus, eu sou forte. Mas eu disse a Deus assim, ai Deus, eu sou ruim. Se tu estás achando que eu não vou te servir, porque eu não tenho um filho, eu vou te provar que eu vou te servir sem filho. E eu vou chegar em casa dizendo isso ao meu marido, e se ele quiser me deixar, eu vou te servir sem filho e sem marido. Porque tu és mais importante. Porque definitivamente tu não me tiraste do império das trevas para estar aqui me rastejando, sofrendo por algo que não seja o Senhor, o teu amor. E aí trabalhei, cheguei em casa, chamei meu marido e disse, a partir de hoje, ninguém ora mais por filho nesta casa. Nós iremos servir ao Senhor, independente de. E junta dinheiro que eu quero ir para a Europa. Foi ou não foi? Ele está aqui que não me deixa mentir. E meu marido disse assim, tá certo, amém. E eu disse, meu Deus. E eu só queria ter filho, gente, no início, por causa dele. Que ele é que era o louco da história por criança, eu não. A minha família, minha avó, materna, paterna, 9 mulheres, nenhuma teve filho, nenhuma casou, uma coisa assim, eu não sei o que é que tem nessa família. Então eu fui criada nesse meio onde as mulheres não tinham filho. Então eu não fui criada para a maternidade, até porque eu fui criada com a minha avó. Então eu não tive a maternidade. E meu marido sempre quis ter filho. E ele disse assim, eu disse, pronto, é agora que esse homem me deixa. E ele disse assim, tá bom, vamos embora. E eu digo, tá homem macho, viu? Porque a história de macho dele vem desde antes, desde o namoro, que fica para outro testemunho, culto de casais. E aí, ele disse, tá bom, começar a juntar dinheiro para viajar. 2 meses depois, eu estava gestante. Sem acreditar que estava, porque eu já tinha entregue ao Senhor. Eu descansei, mas na realidade o que eu fiz foi dizer a Deus, a partir de hoje eu não coloco mais nada entre mim e entre você, Deus. A partir de hoje sou eu e você. E como eu tinha dito anteriormente, eu vou continuar te servindo. E a gestação veio e o corpo modificando e eu dizendo, não é porque eu estou ficando gorda. E a menina da limpeza do meu trabalho fazia, tu tá é buchuda. Aí eu fazia, tô não menina, que eu não posso engravidar. Aí ela fazia, sei.
E depois de uma semana eu fiz o teste lá mesmo em Olinda, no trabalho. A primeira a saber foi ela, Rose, da limpeza. E eu fiz, Rose, tu não acredita? Ela, eu já sei. E eu cheguei em casa contando e foi aquela alegria toda, meu marido chorou, etc e tal. A criança nasceu, nós demos no dia 7 de fevereiro, às 7 da manhã. Eu tenho um negócio com o número 7, que Deus fala comigo através do 7, porque é o número da perfeição. E Deus disse assim, foi eu mesmo que lhe dei. Nasceu no dia 7, às 7 da manhã. E não foi um parto fácil, mas glória a Deus, deu tudo certo. Meu filho nasceu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade. Um dia antes, você sabe, você que é mãe, que você vira mãe, psicóloga, né? Empregada, enfermeira, tudo, médica, de tudo você é um pouco. Um dia antes meu filho teve febre, e era numa segunda-feira isso. Um dia antes ele teve febre e eu simplesmente dei um remedinho para baixar a febre dele. E disse, vou trabalhar porque deve ser somente uma virose, uma gripe, alguma coisa e tal. 11 horas da manhã a secretária me liga e diz assim, Natália, a febre de Samuel não cedeu, mesmo com a medicação que você recomendou aqui que nós dessemos. E ele está se queixando de uma dor na perna. Aí eu, na perna? Tudo bem. Pedi à minha chefe autorização, falei que tinha algo muito estranho com meu filho e decidi vir em casa buscá-lo. Liguei para meu marido, ele estava trabalhando e eu disse, eu estou levando Samuel para o hospital, a febre não quer ceder. E ele está se queixando de uma dor na perna e ele diz que não consegue colocar a perna no chão. Fui para o hospital, saí do trabalho de 11 horas da manhã, fui para o hospital 2 horas da tarde. Chegando no hospital, fomos consultados com a pediatra, que de imediato transferiu a gente para outro hospital para poder tirar um raio-x, dentre outros, para ver se conseguia ver alguma coisa na perna do meu filho. E foram vários raios-x o dia inteiro, 6 horas da noite, até o plantão virar. Meu marido estava largando do trabalho, imagina eu, gente. Nesse dia eu estava de salto, de bolsa grande, com um menino no braço, pesado, que meu filho, todo mundo diz que é desproporcional para mim, porque eu sou muito magra, ele era muito gordinho. Então estava eu de salto, com bolsa, com um menino no braço, porque ele não conseguia andar, levando ele para levando ele para tirar raio-x, levava ele para o médico, aí levava ele para outra sala. E eu já estava exausta de 6 horas da noite. E ele estava trabalhando. Nesse dia ele ligou para mim, nós tínhamos um projeto evangelístico aqui na igreja, quando estávamos em outro templo, chamado Indo Sobre Rodas, onde meu marido liderava esse grupo. E nesse dia eles foram para Recife Antigo, cerca de 20 pessoas, para destruir as obras ali de Satanás, buscar os perdidos, evangelizar. E eu já estava exausta, querendo, claro, que meu marido viesse para o hospital, a carne treme. E ele disse assim, meu amor, e agora? Tem cerca de 20 pessoas hoje, bicicletas alugadas, e hoje é o dia do evangelismo. E eu disse assim, Satanás, se isso tudinho foi para evitar o evangelismo, tu quebrasse a cara, vá para o evangelismo. E ele disse, é sério? Eu digo, vá-se embora. Por dentro eu estava dizendo, eu quero meu marido aqui, eu estou cansada, minhas pernas doem, minha coluna dói, eu preciso chorar com alguém, esse menino está piorando de dor. Mas eu disse, Jesus, o que habita em nós é maior. E esse foi para o evangelismo lá no Marco Zero, pregar a palavra, onde vários exames nas pernas foram feitos e nada era detectado. Até trocar de plantão à noite, eu retornei para o outro prédio, uma médica quis dar uma injeção, olhou e disse, não, deve ser alguma coisa na perna, eu vou dar uma injeção aqui nas nádegas dele, e essa dor vai passar, vai ser uma injeção de antibiótico. E meus irmãos, 4 anos que eu tinha criança, né, eu já tinha tido o segundo, 2 anos de idade, o segundo estava da vizinha. 4 anos eu nunca tinha dito a uma médica que eu não ia dar aquela medicação. E eu olhei para a cara dessa médica, ela receitou o remédio, eu não ia faltar a honra com ela. Fui para a enfermaria e disse, eu não vou dar essa medicação, me perdoe, eu não vou dar. Dentro de mim tem alguma coisa dizendo para não dar essa medicação, não é o remédio certo. E ela disse, então você vai ter que ir para casa e esperar o plantão voltar. Isso já era cerca de meia-noite, o evangelismo tinha acabado. E eu esperando meu marido vir me buscar, voltamos para casa com meu filho com febre, com meu filho com dor. Mas eu não autorizei dar aquela medicação, retornei no outro dia, na volta do plantão. Fui sincera com a médica que assumiu, eu disse, eu não tive paz para dar essa medicação. E as características do meu filho são essa, essa e essa. E até que na troca do plantão veio a doutora Dulce, do Hospital da Restauração, que estava lá também na Unimed.
E ela olhou para o meu filho, fez alguns testes na perna, pediu para ele andar, ele não conseguia. Ela disse, ele está parando de andar. E disse, interna agora. Eu disse, como assim? Ela disse, interna agora. Bote o antibiótico mais forte que tiver agora. E ela botou, essa médica, ela era infectologista do Hospital da Restauração. E isso eu, sem saber. Digo, não, vai botar um antibiótico na veia e amanhã eu vou para casa. Isso, imagina a exaustão. Quando chegou a outra pediatra e os exames, o nível de inflamação, o PCR, não é isso? O PCR estava dando assim absolutamente alto. O PCR é um nível no sangue que vai falar do nível de infecção que está no corpo, né, no nosso corpo. E estava dando um nível assim extraordinariamente alto. E ela disse, eu vou estar transferindo você para um apartamento lá na Unimed 3. Ele vai ter que sair da emergência e nós vamos definitivamente ter que interná-lo. Eu vou encaminhar ele para um ortopedista para analisar o que é isso aí nessa perna que está parando a perna desse menino. Então nós já estávamos com infectologista, pediatra e ortopedista lá no hospital, que pediu uma ultrassom e que pediu, por fim, uma ressonância magnética numa criança de 4 anos de idade que tinha que entrar dentro de um tubo. Então aí foi a primeira anestesia geral dele para poder pegar a primeira ressonância. Antes da ressonância, o ortopedista pediu a ressonância, foi isso mesmo. Quando saiu o resultado da ressonância, ele disse assim, a gente vai ter que botar um neurologista aí no meio, porque o problema é na medula. Imagina você estar recebendo só notícia ruim, irmão. Só notícia ruim. Então aí eu estava com pediatra, infectologista, ortopedista e agora um neurocirurgião, que veio conversar conosco e disse, o seu filho está com um abscesso que está infeccionando, formando uma grande infecção na coluna do seu filho, e essa infecção está descendo, está pressionando a medula, e a medula está pressionando os nervos da perna e está paralisando as pernas do seu filho. E eu disse, meu Deus, é agora. O que é que a gente vai fazer? Sabe, irmãos, eu estava numa pegada tão forte na igreja que se não fosse as palavras que eu tinha recebido naquele tempo, eu não tinha sustentado. Porque o que sustenta você é a palavra, é o congregar, é a manifestação do Senhor. Se eu tivesse desgarrada, eu não tinha tido forças. Se eu não tivesse o meu pastoreio naquela época, eu não tinha tido forças, irmãos. Por isso, você está vigilante, ouvindo, orando, porque um dia mau, ele pode chegar. Mas se você não estiver debaixo da palavra, sustentando dela, você não aguenta. E os relatórios eram os piores possíveis. E eu lembro que teve um dia que o médico chegou para mim, no posto médico, o neurocirurgião, e ele disse assim, mãe, venha cá. Saíram muitos resultados do exame de Samuel. E ele já está tendo uma osteolite, que é uma inflamação, indo com uma infecção no osso e uma coisa toda mais. Eu sei que seu filho pode ficar com muitas sequelas aqui na perna. Tá? A gente vai tentar o antibiótico, 2 antibióticos mais fortes, a gente vai trocar, porque ele não está reagindo ao primeiro. A gente vai trocar para 2 antibióticos, os mais fortes que tem, no nível mais alto que tem para o peso dele. Então eu vou trocar um antibiótico e subir dose. O que era para ficar um dia no hospital, foram 35 dias no hospital. Onde meu filho de 2 anos estava chamando a minha secretária de mãe, porque eu não estava em casa mais, né? Eu só estava com o meu primeiro, então literalmente eu morei no hospital. E eu me lembro dele dando todo aquele diagnóstico, e aí reuniram-se os 4 médicos no posto. Eu saí da sala para poder ele me falar o que estava acontecendo ali com Samuel. E foi só relatório ruim. Tudo que ele disseram, não importa o que ele disse, foi só relatório ruim. E eu me lembro que quando eles terminaram de falar, eu disse assim ao neurologista, doutor, porque todas as chances estavam no neurologista, né? Todas as atenções estavam nele naquele momento. E eu disse, doutor, eu creio na sua profissão. Eu tenho certeza que foi inspiração divina a medicina. Porque a medicina, ela nos traz a cura. E o Senhor está aqui para me auxiliar na cura do meu filho. Até onde vocês vão, eu não sei. Eu quero que vocês cheguem até onde vocês conseguem ir. Mas quando vocês não conseguirem mais ir para lugar nenhum, eu creio na intervenção divina. Então eu só lhe peço uma coisa essa noite, doutor. Não vou negociar a minha fé. Não frustre a minha fé. Não frustre a fé de uma mãe que está acreditando na intervenção divina. Nisso eu estava no posto médico. As enfermeiras iam chegando assim, ó, minha gente, como quem não quer nada. Porque dizia assim, meu Deus do céu, essa mulher está dando um balo no médico, né?
E elas iam se chegando e fingindo. Teve uma que fingiu que estava abrindo a gaveta e pegando alguma coisa, assim, só para ouvir o que é que eu estava falando. E o posto médico estava cheio, os médicos também. Quando ele olhou para mim que eu falei aquilo, ele fez: eu quero pedir autorização à senhora, mãe, para pegar todos esses exames e levar para o Hospital da Restauração, para que a equipe de neurologistas investigue esse caso juntamente comigo. E eu disse: o senhor tem a minha autorização, faça o que tiver dentro das suas possibilidades. Mas não se preocupe não, porque quando o senhor não conseguir mais, eu sei quem é que consegue. E esse homem foi e direcionou todo o tratamento com muita excelência. Meu filho passou por 2 procedimentos cirúrgicos e eu chegava na sala, irmão, no bloco cirúrgico, e eu não sabia mais. Tinha hora que eu não sabia mais o que orar. Eu orava em línguas, eu não sabia mais o que orar. E teve uma hora que eu disse: Senhor, eu simplesmente descanso, eu não tenho mais o que fazer. No primeiro procedimento cirúrgico. No segundo procedimento cirúrgico, eu sei, sabe por que eu estou falando de cura nessa noite? Porque eu sei como foi que eu cheguei aqui nesse lugar doente. Meu marido já tinha feito cirurgia em um joelho, tinha rompido os outros 2 ligamentos, tinha feito 3 cirurgias nesse joelho, uma em cima da outra. Eu já estava preparando o meu psicológico para eu ter um marido sem perna. Sem perna. Eu dizia: eu preciso me preparar, porque meu marido vai perder a perna. E eu vou ter um marido sem perna. Eu era de outra igreja, e eu que não tinha o hábito de pedir ajuda, tinha um filho sozinho em casa, e tive que pedir ajuda pelo Facebook. Por favor, quem puder ajudar meu marido no hospital, eu preciso de uma escala. Eu tenho meu filho e eu não tenho ninguém para cuidar lá dele. 70 pessoas se levantaram. 70. Entre irmãos da igreja, amigos do trabalho e amigos da faculdade, que ele já tinha terminado há anos atrás. Eu fazia escala igual a escala de quartel. De manhã é fulano, de noite é fulano. De manhã é fulano, de noite é fulano. De manhã é fulano, para fazer a cirurgia e não dava certo. E eu operava uma vez e não dava certo. Eu operava: Senhor, eu já sei, mas eu vou te servir, vou amar meu marido sem perna, eu dizia. Eu ainda não tinha essa palavra da fé. Eu era de outra igreja. Quando chegamos nessa visão, onde eu cheguei doente, meu marido doente, sem aguentar fazer isso. Ele andava mancando, ele não conseguia correr, ele não conseguia mais andar de bicicleta, ele não estava conseguindo mais fazer nada. E a gente recebeu essa palavra de cura, que dizia: ei, Deus levantou o nome de Jesus acima de outro nome. Se é isso que você, acima de todo nome, se você está com chikungunya, o nome de Jesus é maior que chikungunya. Foi na época da Zika isso. Se você está com dor no joelho, o nome de Jesus é maior do que essa dor no seu joelho. Declara a palavra, chama a palavra, fala a palavra. E meu marido, antes disso, pegava Samuel no quarto e fazia: vai, Samuel, fala aí, o joelho do meu pai é curado, o joelho do meu pai é curado, o joelho do meu pai é curado. E eu ouvia demais isso. Você precisa falar, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E a gente estava injetando essa palavra, levando todo o pensamento cativo à palavra. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo de doença, com esse mundo de Covid, com esse mundo de enfermidade. A Bíblia diz para a gente, quando isso se levantar, você pegar todo o pensamento e levar cativo a palavra. Aqui na minha Bíblia tem vários estrofes de missionários. Eu não lembro bem qual foi a missionária que falou isso, mas ela disse: a maior distância que existe é entre a cabeça do homem e o coração. É ele saber dosar essa distância, mas tem alguém que faz a ponte, o Espírito Santo. É fé, meu amigo, é fé. E eu no hospital lá, vários dias, meu marido estava com uma cirurgia marcada, a 4ª cirurgia. Ele tinha decidido trocar de médico nesse tempo por orientação de um ministro que veio pregar a palavra no púlpito. Falou que era não sei quando, não sei o que, jogador de futebol lá. E meu marido mudou de médico, porque ouviu ele falando que era ortopedista. Marcaram a cirurgia do meu marido e Samuel caiu no hospital. E Everton disse: e agora? Eu disse: agora tu vai fazer a cirurgia. E ele disse: e Davizinho lá em casa? Eu disse: Davizinho, do mesmo jeito que se levantou 70 para cuidar de tu, vai se levantar um monte para cuidar de Davizinho. Mas você vai ficar com esse joelho bom. E aí começou a minha luta para poder colocar meu marido e meu filho no mesmo andar do hospital, porque eu tinha que cuidar de 2 ao mesmo tempo.
E aí as enfermeiras compadecidas falaram com toda a administração e eu consegui. O quarto de Samuel era aqui, o de Everton era aqui. Eu deixava as duas portas abertas e os médicos diziam, não pode deixar a porta aberta porque infecciona. Eu dizia, meu filho, ó, infeccionou, já infeccionou aqui a coluna do menino. Pior do que isso, eu creio que não vai ficar. Eu estou cuidando de dois, né? Vou ter que deixar a porta aberta. Então eu ficava com o Samuel e abria a porta do meu marido, estás precisando de alguma coisa? E voltava para Samuel e liguei para Cleiton, vem embora ficar com Everton. E Cleiton foi lá acudir meu marido para eu poder ficar com Samuel. E aí minha mãe ligou e disse assim, por que você não me disse que seu marido também estava internado? Aí eu disse assim, porque vai tudo bem. Eu estava com aquela palavra forte dentro de mim, onde a mulher tinha perdido seu filho. E ela queria ir focada no profeta. E pararam ela no meio da rua, ela com o filho morto. E aí, você está vindo procurar o profeta? Está tudo bem? Ela com o filho morto disse assim, vai tudo bem. Eu vou focar no profeta, que é ele que pode mudar a minha situação. Então, quando minha mãe disse isso, eu não disse porque vai tudo bem, mãe. Tá tudo bem, ele vai ficar bom. Daqui a pouco ele vai sair primeiro do hospital e daqui a pouco eu estou saindo também. Nesse meio tempo, ele foi se recuperando, ficou com a muleta, a perna esticada, não podia ficar no hospital para não infeccionar a cirurgia dele. De novo, entrou o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que se ele tivesse perdido naquele ano, nunca mais ele ia fazer. Desde que ele fez, não teve nunca mais outro. Um curso onde tinha 301. 01 é aqueles primeiros lugares de curso de formação passado. Meu marido foi um dos 01, que saiu em primeiro lugar nesse curso de formação. Então, meu marido disse, e ele já tinha dito, ó, se eu não entrar agora, eu não entro mais não. E eu disse a ele, você vai fazer o curso. E ele disse, mas quem é que vai te ajudar aqui? Eu não vou poder mais revezar. Você sabia que quando você prospera o seu marido prospera a sua família e você prospera também? Não impeça seu marido de prosperar espiritualmente, não impeça seu marido de prosperar financeiramente. Quando o seu foco é a família, você vai ser a mulher sábia que vai edificar a sua casa e colocar plena confiança no Senhor, porque é Ele que provê todas as coisas. E vários outros amigos se levantaram do quartel para poder vir pegar meu marido em casa, porque ele não podia andar, ele não podia pegar ônibus, ele não podia pegar táxi, ele não podia nada. E iam buscar meu marido de muleta, cirurgiado, com roupa de educação física, todo mundo com roupa normal, ele de educação física, fazendo CAO. E ele chegava lá no quarto de Samuel, não podia chorar, ele ia para a janela, chorava, e dizia, Senhor, me abençoa nesse curso, porque eu vou pegar a minha segunda medalha de 01, para provar que só tu podia ter feito isso. E ele estudou em meio ao caos, mas não foi ele, o Senhor, com a sua boa mão, fez meu marido em meio a 301, numa competição acirrada, que já estavam quase fazendo bolão já. Meu marido saiu 01, novamente, nesse curso no quartel, com um filho no hospital, sem condições de sair. E sabe, irmãos, muitas coisas se levantaram para que eu pudesse dizer ao Senhor, e que eu pudesse dizer a mim mesma, não, isso não vai dar certo, mas tinha uma palavra que sustentava. Foi quando eu decidi vir à igreja, arrumei uma pessoa para ficar lá, isso foi logo no início. Eu vim à igreja servir, que eu servia na diaconia, onde eu aproveitava o louvor para chorar, porque eu dizia, na hora do louvor eu vou chorar, né? Ninguém vai me impedir. Eu chorava no louvor e dizia, sabe por que eu estou aqui, Deus? Eu sei que teve olhares que o povo pode ter dito assim, que fanatismo, que extremismo, o filho no hospital e essa louca na igreja servindo. Mas sabe por que eu vim servir, meu irmão? Porque não foi eu que peguei Samuel e botei sozinho dentro de mim, não. Foi Deus que me deu. Então eu estava em plena consciência de que aquele filho não era meu, aquele filho era dele. E eu disse ao Senhor, Deus, Samuel é teu. Foi tu que me destes. Se ele não é mais meu, cuida dele, Pai. Porque não há nada mais que eu possa fazer, somente o Senhor. Eu estou aqui na igreja servindo, me humilhando diante da tua presença, dizendo que não sou eu que posso trazer a cura para ele, mas tu podes. E nesse dia, pastor Marcos pregou sobre a autoridade do crente. Eu voltei para o hospital, botava a mão em Samuel e dizia, esse remédio está fazendo um efeito sobrenatural no teu corpo. Você não vai ter diarreia, você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter vômito. Nada do que os médicos disseram que você vai ter, você não vai ter. Porque eu confio na autoridade do nome de Jesus.
YouTube não tinha não. Os pastores, os amigos, Robinho, todo mundo gravava pedacinho do louvor e mandava para mim vídeos de 1 minuto pelo WhatsApp. Eu ia trazer a filmagem, mas não deu tempo, eu já perdi muito tempo no médico. E eu botava Samuel para cantar, sem conseguir andar ainda, deitado. Tinha dia que ele não estava conseguindo mais fazer xixi, ter controle sobre as fezes e xixi. Ele fazia xixi, né, na cama. E eu lembro que eu filmava assim pro pessoal: canta aí, Samuel. E Samuel, bem fraquinho: só vai melhorar. E eu canto a Samuel, e ele: só vai melhorar, só vai melhorar, eu não vou parar. E ele cantava essa música toda com 4 anos de idade. E eu recebendo o louvor da igreja de 1 em 1 minuto e dizendo a ele: só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Porque no momento de crise você precisa se juntar com quem está no mesmo nível de fé seu, ou no maior nível de fé seu, no nível maior que o seu. Não se junta com pessoas que vão te puxar para baixo em fé. Se junta com pessoas que vão te puxar para cima. Se você está se separando, não vai pedir conselho a quem se separou, meu irmão. Se você está com um filho doente, não vai pedir conselho a quem não acredita na cura divina. Leva todo o pensamento cativo à palavra. E chegou o segundo procedimento cirúrgico do meu filho, depois de 300 mil ressonância magnética e tudo mais. Ai, foi tanta coisa. Mas resumindo tudo, viu, gente? Foram 45 dias no total. Uma amiga minha, que é da Bahia, a mãe dela, que não tem um braço, a mãe dela é da Assembleia de Deus, perdeu o braço em um acidente de trânsito. E mulher de oração do fogo. Você sabe quando você está no hospital, aquele telefone do quarto nunca toca, né? Porque você tem celular, o povo liga para o celular. E eu não sei nem o nome da mulher, vocês acreditam? Sei não, até hoje. E ela ligou para o telefone do quarto tocou. Eu digo: achei que era alguém da recepção. Everton em casa, eu sempre sozinha, não tinha ninguém do lado, eu sempre só, eu e Deus e Samuel. E o telefone tocou. E ela: Natália. Eu digo: sou eu. Eu sou mãe de Gleice Coutinho. Eu digo: amém, irmã, diga. Eu estou aqui no meu momento de oração, orando em línguas. E Deus me disse, uma mãe que estava com um filho no hospital, e eu liguei para a Gleice para saber quem era. E ela disse: é Natália que está com Samuel no hospital. Qual hospital ela está? No Unimed. Ela não esperou a Gleice dar nem o número do meu celular. Ela ligou para a Unimed e disse: eu quero saber onde é que tem Samuel e Natália. E ela: eu estava aqui orando e Deus me mostrou o seu filho curado. E eu estou dizendo a você nessa noite: se tu crer, tu verás a glória de Deus. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Meu filho ia para o bloco cirúrgico de 2 horas da manhã. E eu escutando: se tu crer, tu verás a glória. E eu fazia: eu creio, sei nem o nome dela, irmão. Eu creio. E ela desligou o telefone e eu fui para aquele bloco cirúrgico animada. Porque nesse momento tem que vir palavra de força. E eu fui orando. Naquele dia, e aquela anestesia geral e misericórdia, a coisa pior do mundo. Porque você vê seu filho apagar e os médicos dizem assim: agora saia. E eu me lembro naquele corredor com aquela roupa horrível de bloco cirúrgico, andando e chorando. E dizendo: Senhor, eu só tenho uma coisa a te dizer hoje: eu creio. E tu acabaste de me dizer que eu vou ver a tua glória. Samuel fez o outro procedimento. Quando a gente voltou para o bloco cirúrgico, cerca de 3h30 da manhã, 3h40, perto de 4 horas da manhã, só estava eu nesse canto. Eles botaram criança no cantinho para evitar risco de infecção na sala de recuperação, dentro ainda do bloco cirúrgico. E tinha outra mulher, como daqui onde Malu está. E de repente, eu escutei lá no cantinho. Eu preciso falar com a mãe de Samuel. Eu preciso falar com a mãe de Samuel. E a anestesista ainda estava lá. Aí veio para perto e disse: tem alguma mãe de Samuel aqui? A minha paciente está chamando. E eu disse: eu. E ela disse: eu estou com a minha paciente dizendo que tem alguma coisa para te dizer. Eu não sei se você acredita nisso, mas ela está querendo te dizer alguma coisa. Eu digo: eu acredito. Se está vindo de Deus, eu acredito. E eu cheguei lá: diga. E aquela mulher ainda toda anestesiada, ela só chorava e dizia: Deus está te dizendo
que já curou Samuel. Que você pare de chorar, que você se regozije, porque Ele já curou Samuel. Dentro do bloco cirúrgico. E a cara das enfermeiras? Se a minha tava, meu amigo, imagina a das enfermeiras, tudo de assombração. E as enfermeiras já tinham mandado o recado para o povo de cima, para o bloco de cima. Porque quando a gente saiu da sala de cirurgia, aí o povo fazia assim: tu conhecia essa mulher? Tu já conhecia? Ela já tinha visto Samuel? E eu fazia: não, nunca vi, não sei nem quem é, nunca vi mais branca. Nunca vi. E quando a gente subiu para a sala, para o quarto, as meninas do posto médico, na madrugada, estava tudo assim para Samuel. Samuel passando a maca, e elas pareciam que estavam vendo uma alma penada assim, ó. Olhando para Samuel. O menino que Deus parou o bloco cirúrgico para poder dizer que estava agindo. Mas eu estava sendo injetada, meu irmão. Tinha hora que eu ligava para o pastor e eu fazia: pastor, ele: diga, minha irmã, uma palavra. Ele dizia: curado. E eu desligava chorando. Tinha dia que eu ligava para ele e dizia: pastor, o médico está dizendo que meu filho vai ficar com sequela. E ele dizia: nada vai ficar sobrando errado, nada. Vai ficar com sequela. Ele dizia: seu filho não tem nada. Ele vai ficar sem nada. E sempre que eu ligava para ele, ele dizia uma palavra. Ele dizia: curado. 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 E meu filho foi recuperando o andar das pernas naquele hospital. Nós ainda ficamos 15 dias em home care, terminando o tratamento, onde as enfermeiras, elas trocavam de plantão lá em casa. E teve que mover uma equipe médica para poder tirar meu filho do hospital. E eu me lembro até hoje a cara da médica do home care. Desculpe a expressão, bom nordestino, arretada. A médica, levaram uma maca, tiraram a médica do lugar, porque podia ter sido só a enfermeira ou alguém. A médica foi lá, meu filho com soro, remédio, e foi andando para a maca. A médica fez assim: é esse o menino que eu vou levar para casa? Aí eu fazia: é. Mas o prontuário dele aqui está dizendo que é impossível ele estar assim andando. Aí eu dizia: mas tá. E ela arretada, tipo assim: me tiraram de casa, me tiraram do plantão, para poder ver esse menino andando. E trouxemos meu filho para casa. Ficamos mais 15 dias com enfermeiras lá em casa, vendo a gente orando 24 horas por dia. Onde essa enfermeira que estava afastada da Assembleia de Deus dos Caminhos do Senhor, Elizabeth, voltou para Jesus. Porque disse que nunca viu um negócio daquele. Meu filho numa situação daquela, o outro menino chamando a empregada de mãe. E a gente orando, dizendo: obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos em casa. Obrigada porque tu não falha. Obrigada porque tua palavra é verdadeira. Obrigada porque meu filho é sarado. Obrigada porque meu filho é curado. Obrigada porque todas as células do corpo do meu filho estão sendo regeneradas nesse momento. Obrigada, Senhor, porque a coluna dele não tem nada. Obrigada porque o médico está dizendo que vai ficar sequela, mas eu estou dizendo: não ficará sequela nenhuma, no nome de Jesus. Porque eu fico com aquela palavra que tu dissesse que já curasse o meu filho. E assim foi. Quando fiz a última ressonância magnética, depois dos 45 dias, a cara do neurologista foi assim, tirando a ressonância do exame. Eu achei ainda que ele ia sair com uma inflamação aqui, na vértebra não sei qual, mas ele não saiu com nada. E andando. E depois aquela enfermeira, o marido dela se voltou para Jesus de novo. Você entende que a sua reação de fé vai impactar a vida de outros? Tem outros somente esperando. Quando Lucas disse assim: eu fui buscar testemunhas oculares, para que vocês não tenham dúvida. Eu estou me levantando aqui como uma testemunha ocular. Eu vi o que eu vivi e estou repassando para você. Aleluia. Abre em Marcos, por favor, Marcos 6. Aleluia. Marcos 5, 36. Jesus, ele quando veio, ele veio para destruir as obras do diabo. Roubar, matar e destruir são as obras de Satanás.
Jesus não manda doença para ninguém, porque não é papel de Jesus matar, roubar e destruir. É papel de Jesus curar. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: melhor do que a cura é a saúde divina. Deus não quer você se arrastando procurando um milagre. Deus quer você andando na plena abundância da vida em Cristo Jesus. Na ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus chegou naquela casa, as pessoas estavam dizendo: Jairo, tua filha já morreu, no versículo 35. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, no versículo 36 diz: mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus não atentou para o relatório ruim das pessoas, de que ela iria piorar ou ela já estava morta. Não temas, ele está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, crê somente. E o melhor, ele não permitiu, versículo 37, que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ele chegou em um ambiente onde o relatório era só de piora, era só de morte. E ele, para não infectar a cabeça de Jairo, ele disse assim: não tenha medo não, do que o povo está dizendo não. Crê somente, vem comigo. E vocês que estão dizendo que eu não posso, fique aí. Porque aqueles que não creem vão ficar. E ele levou para o quarto somente quem amava e quem cria. Os pais e os outros citados. No versículo 40 diz, quando ele olhou a criança, ele diz assim: a criança não está morta, mas dorme. Está descansando no Senhor. E riam-se dele. Uma coisa é você estar dizendo aqui, ó: esse final de semana a Malu estava com intolerância à lactose, e ela disse: não estou mais não, estou comendo. O pastor disse assim: o que foi que houve? Ela disse: cura. Quem está do lado hoje que não crê pode fazer só assim, ó. Será que foi mesmo? Acho que essa menina nem estava. Estou mentindo, irmão, porque a carne quer pensar isso, mas a gente é da fé. E ela disse: cura. Eu disse: amém. Não tem nem tempo da carne dizer que não era. Eu disse: amém. Mas uma coisa é ter um do seu lado duvidando, outra coisa é ter um do lado rindo. A Bíblia diz que riam dele. O que é que esse homem está dizendo? Essa menina está morta, está doido. Imagina o pai dessa menina como estava naquela situação. E Jesus, no auge da sua autoridade, da sua elegância, porque Jesus era o cara, disse assim: não tenha medo, crê somente, vem cá. Só a gente, só os que estão crendo, só os que estão crendo. Se junta com quem está crendo. Vem congregar, irmão, se expõe a palavra no teu momento de fraqueza. A Bíblia diz que quando Jesus orou, tomando pela mão e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. A Bíblia diz no versículo 42 que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse naquele tempo, que ele estava sendo perseguido e coisa e tal, e ele não queria saber que tinha parado na casa de Jairo. E mandou que dessem de comida à menina. E isso me mostra uma coisa. Várias coisas eu posso tirar desse texto, várias. Falei aqui para você se associar com aqueles que têm fé, para você não temer, amém? Para dizer que você precisa cuidar das coisas naturais, não tente o Senhor seu Deus, porque ele ressuscitou a menina e podia ter dito: ressuscita e anda. Mas ele disse: ressuscita e dá de comer, porque ele sabia que o corpo dela físico tinha sofrido naquele momento com a morte. E ele disse: cuida do natural também, dá de comer. Você não vai passar um ano comendo porqueira, adoecer e depois pedir cura. Me ajude, que a gente está restaurando esse ano depois de Malu. Está todo mundo na salada aqui, irmão. Jesus sabe que a gente está na salada. Amém. Ele está dizendo aqui, ó: eu cuido do sobrenatural, agora cuida do natural. Que eu levantei. Dá comida agora, cuida do natural. Porque o que a gente pode é a gente que vai fazer, irmão. Amém. Mas se veio algo, meu irmão, que você não provocou, meu Deus, mesmo que você tenha provocado, Deus ainda é tão misericórdia que você se arrepende e Ele lhe cura.
porque Jesus é assim. Mas isso não é para nós fazermos, a gente vai cuidar do nosso templo e morada. Amém? Glória a Deus. Jesus está dizendo aqui, irmãos, aleluia, que Ele é suficiente para poder perdoar pecados e cuidar da sua saúde e lhe dar cura. Nós encontramos a palavra e ouvimos sempre que Jesus perdoa os pecados, mas é tão difícil para as pessoas crerem que Jesus cura. Ele cura, irmão. A Bíblia diz que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que está faltando? Você crê, porque Ele continua sendo Deus do impossível. Em Lucas, abre lá Lucas, rapidinho, Lucas 11, versículo 7. Lucas 11, a partir do 5, fala da parábola do amigo importuno, onde estava o pai com os filhos em casa, e um amigo estava batendo na porta, já de noite, e ele dizia: não me importune, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo, já estão deitados, vai para lá. E no versículo 11, versículo 8, Lucas 11, versículo 8, diz assim: digo-vos que não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia, se ele não se levantar para poder ajudar o amigo, se o amigo não se levantar para ajudar o amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Ele está dizendo assim, ó, por mais que você esteja orando agora e não está vindo, se você continuar batendo, vai se abrir. Porque se ele não se abrir naquele momento, mas só pela importunação, vai se abrir. E ele continua dizendo assim, ó, no 9. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós, o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meu Deus! Não sei você, meu irmão, mas se meu filho me pedir alguma coisa, eu não vou mandar um câncer para ele, não. Eu posso não dar naquele momento porque ele não está merecendo. Mas eu que sou mau, sem dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Deus que está no céu, que deu somente Jesus na cruz para morrer por você e por mim, quando quem era para estar naquela cruz era você. Eu me converti com 15 anos e eu fazia parte de um grupo de teatro. Foi o que me segurou na minha adolescência, glória a Deus, pelo grupo de teatro das igrejas. E tinha uma peça evangelística que a gente cantava assim, não sou cantora, tá? 1995, Cristina Mel, que dizia: deviam ser minhas mãos, quem lembra dessa? Ser meus pés com os cravos, deviam ser meu lado rasgado, meu coração quebrantado, mas foram tuas mãos, foram os teus pés, ai Jesus, abençoadas mãos, teus preciosos pés, sobre a rude cruz. Quem era para estar lá era eu, era você. Mas a Bíblia diz que Ele tomou e levou, Isaías 53:4, tomou e levou na rude cruz os nossos pecados e enfermidade, aleluia. Era para ser minhas mãos, meu irmão, era para ser você. Nós éramos inimigos de Deus, mas nós fomos reconciliados pelo seu amor, pela sua graça derramada. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Sabe por que a Bíblia não cita que ele se rasgou de baixo para cima? Porque você e eu não poderíamos fazer nada para chegar junto desse Jesus na nossa própria força. Por isso que ele rasgou de cima a baixo, porque veio dele. Jesus desceu, Jesus não caiu. Quem caiu foi Satanás. Jesus desceu dos céus, conforme lhe foi determinado, para poder morrer por mim, para poder morrer por você. Aleluia, glória a Deus. Isaías 53 diz o seguinte:
certamente. Em outras versões diz assim: verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, irmãos, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Porque ele sabia para que ele veio, para poder resgatar a mim e resgatar a você. Podiam ser minhas mãos, podiam ser as suas, mas foi a dele. E você só precisa crer que ele quer te curar. Quando um leproso disse assim: o que é que tu queres? Jesus disse: eu sei, o que tu queres? Eu quero ser curado, mas eu preciso saber o que tu queres. Ele sabia que Deus podia, mas ele não sabia se Deus queria. Mas quando o leproso diz a ele assim: eu sei que tu podes, mas tu queres ser curado? Aí ele disse: quero. Esteja curado, a tua fé te salvou. Ele sabia que Jesus podia. Deixa eu te dizer uma coisa, Tiago, por favor, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele quer curar o teu filho, Vanessa. Impõe a mão em cima dos teus filhos e não arreda o pé do que Jesus tem dito para você. Eu já tomei e levei. Aleluia! Tiago, aqui na Bíblia, era o meu irmão de Jesus. Não sei você, mas quem me conhece direito é o meu marido. Porque quem me conhece é aquele que está comigo na minha casa, é aquele que tem intimidade. O meu irmão de Jesus está dizendo assim no versículo 16, capítulo 1 e versículo 16. Ele está dizendo assim, olha, ele já começa dizendo assim: não vos enganei, meus amados irmãos. Era irmão de Jesus. Sabe o que está dizendo? Você pode até me conhecer de longe, mas eu morei com Jesus na mesma casa. Então não vos enganeis. Não tenha dúvidas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua casa, das suas criaturas. O irmão de Jesus está dizendo assim, ó, não adianta não, viu? Não vos engane não, não vos engane não. Não é Deus que está tentando você não. Não é Jesus que está botando doença em você não. Não engane não, que eu morei perto, eu sei quem é. Dele vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não vos enganeis. Ele está dizendo, não tenha dúvidas. Ora essa. Vem tudo dele. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você pode. Você pode, meu irmão, ser curado. Quando começou esse tempo de pandemia, eu escutei aquilo dentro de mim: não tenha medo, crê somente. Veio o medo, irmão, eu sou humana. A gente não está aqui, né, superstar não, irmão, em nome de Jesus. Meu pastor sabe. Foi ele que me segurou. Porque Deus me deu uma palavra: é melhor confessar sua fraqueza a um do que seu pecado a muitos. Porque a minha boa mão está estendida para te ajudar. E eu cheguei para o meu pastor e disse: estava passando por essa situação. Não temas, crê somente. E Deus me deu uma palavra: Rei, fica firme no propósito, que eu vou te manter em paz. Quando você está firme no propósito, você sabe que a doença ela pode até vir, mas ela não vai se estabelecer. Por um caminho ela veio, mas por 7 ela vai retornar. Porque se eu me mantiver firme no propósito, Deus vai me manter em paz. Não fica com o que os teus olhos estão vendo, fica com o que tu está crendo.
Existem doenças que são imediatamente curadas. Existem curas que são mediante o processo. E é isso que faz gerar dúvida em você. Sabe, meus irmãos, que eu não posso ir pra lá senão a câmera não me pega. Desliga ali esse ventilador, para eu dar um exemplo. Tira da tomada, Tirou da tomada. Tá rodando ainda. Tá ou não tá? Tá rodando? Mas já tirou da tomada. Tá sem energia. Mas ainda tá rodando. Só pra gente se iludir achando que ainda tá ventilando. Mas já foi desligado. Quando você diz que o nome de Jesus, ele está acima de todo nome, você desconectou da tomada. Tá rodando, irmã. Ainda tô sentindo uma dor. A gente ainda sentiu um vento por um tempo. Sentiu ou não sentiu? Mas já foi cortado na tomada. Eu já cortei do nome. O nome de Jesus, ele vai acima de todo nome. Câncer é um nome, Jesus está acima do nome. Covid é um nome, Jesus está acima do nome. Alergia é um nome, Jesus está acima desse nome. Dor de cabeça é um nome, Fabiana, Jesus está acima desse nome. Já foi cortado da tomada a partir do momento que eu declarei. Ah, mas eu ainda estou vendo, mas eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. E para finalizar, Deus ministrou ao meu coração essa semana, segunda-feira. Na segunda-feira é o dia que eu mais pinico, minha gente. Eu pinico em casa, eu pinico no trabalho, eu pinico de volta em casa. Pinicar, quem não sabe, é fazer muitas coisas, afazeres domésticos. É um dia muito cansativo para mim, a segunda-feira. O dever do meu marido, meu irmão, é botar os pratos na máquina de lavar prato e tirar o lixo da casa. Básico, né não, minha gente? Ele tá crescendo, nem isso ele fazia, ele tá crescendo. Amo meu marido, é lindo. Já sabe tirar o lixo. Aleluia. E nesse dia, eu me acordei. Almoço, cozinha, tarefa dos meninos, toma banho nas carreiras, ele chega para render, para ficar com os meninos e eu vou me embora trabalhar. E chega lá, já tem 350 mil pessoas me esperando e eu atendo aquele povo, todo mundo, e eu não tenho tempo nem de comer, nem de beber água. Aí eu volto para casa, a minha garagem é perto da minha cozinha, perto da área de serviço onde fica o lixo. E eu desci do carro, meu irmão, segunda-feira, foi essa segunda agora. Eu quando estacionei o carro na garagem, que desci do carro, que eu olhei pro lixo, meu irmão, o lixo chega a estar esborrando. Eu disse, caramba, eu não acredito nisso não. Everton passou a tarde em casa e esse lixo borrando, se eu nem disse a ele. Ele está sabendo também agora. Mas eu não acredito nisso não, Senhor da Glória. Aí já mudei a feição, né? Já quis me dominar. O espírito de raiva, a ira, Satanás dos infernos. Já quis jogar. Mas eu não abri a boca. Mas por dentro, meu irmão. Mas não é só o que a gente fala não, é o que a gente sente. Que eu já falei aqui que Deus quer o nosso coração puro. Aí isso foi a primeira parte. Eu desci do carro, o lixo estava esborrando, ó. Que eu entrei na cozinha, minha gente. Só era botar os pratos dentro da máquina de lavar prato. Os pratos estavam todos na pia. E estava pior. Tinha umas panelas queimadas, um negócio sujo. Misericórdia. Eu disse, eu não estou acreditando nisso não, cara. Um pingo de consideração meu marido não tem por mim. Só pode. Aí já fui andando arretada pro banheiro. Lavei minha mão no banheiro e saí. Quando eu saí em direção à sala, tava Everton e os dois meninos para a mesa da sala de jantar. Tcharam! Meu semblante caiu. Estava uma mesa posta com um jantar feito. As panelas estavam tudo queimadas. A pia estava esborrando. O lixo tinha sido esquecido de botar para fora. Mas a mesa estava posta. E o jantar estava feito. E ele ainda disse assim, eu olhei no YouTube e vi para ver como fazia. Eu tô achando que o meu ficou até melhor do que da menina do YouTube. E na hora o Espírito Santo falou assim comigo. Não, meu semblante caiu, eu nem disse nada a ele, né? Eu fingi que estava tudo certo. E ele tá sabendo disso agora. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração e disse assim, tem momentos da nossa vida que você olha, vê o lixo, vê as coisas feias, vê tudo bagunçado, vê tudo fora do lugar. E você começa a se desestabilizar. E você começa a querer desistir. Mas quando você entra mais na minha presença, quando você entra mais dentro de casa, quando você entra mais na minha presença, no meu relacionamento, tem uma mesa posta perante os teus inimigos.
porque eu tenho um banquete preparado para você. Então não fica com o que você está vendo, a bagunça, a desordem. Muitas vezes, fica com essa, crente, a desordem é necessária para que você possa receber o banquete. Isso foi para mim agora, o Senhor ministrou. Muitas vezes a desordem é necessária para que você possa receber o banquete, porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa a bagunça que você está vendo, entra mais um pouquinho na presença. Entra mais um pouquinho na presença, que tem um banquete onde não falta nada. A vida em abundância. Doença não é abundância. Liseu não é abundância. E dentre outras coisas mais que possa estar te faltando, Ele quer que você tenha abundância, mas Ele quer que você entre só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho na presença do Senhor.